Em mais uma dura derrota para o governo Lula, o Congresso derrubou nesta quinta-feira o veto integral do chefe do Executivo ao projeto que reduz as penas dos condenados pelo suposto golpe de Estado, inclusive para Jair Bolsonaro. Além da derrubada do veto, os parlamentares também optaram por retirar um trecho da proposta que afetaria o PL antifacção e que poderia beneficiar criminosos. Entre os principais pontos do projeto da dosimetria está a proibição da soma de condenações por crimes da mesma natureza, como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, além da permissão que condenados tenham progressão de regime após o cumprimento de cerca de 16,6% da pena, um sexto. O senador Flávio Bolsonaro foi um dos parlamentares que mais comemoraram o resultado e falou em subir a rampa do Palácio do Planalto com o pai. Vamos entender melhor a repercussão a respeito da derrubada do veto e, portanto, da implementação, da promulgação do PL da dosimetria. Vou começar essa rodada, vamos aqui para a nossa aberta, com ele que está aqui nos nossos estúdios, o Henrique Kriegner, para já comentar aí a derrubada do veto, mais uma derrota no dia seguinte à derrota da indicação de Messias, Kriegner, mais uma derrota para o governo Lula. Essa semana não está fácil para o governo. Bem-vindo. Obrigado, Koba. Pois é, realmente uma situação bastante desafiadora. Boa noite a toda a nossa audiência, também ao Beraldo, ao Diego, que estão conosco e todos que nos acompanham, seja pela rádio ou mesmo pela TV. Olha, o pessoal do governo agora está respirando fundo, pensando numa alternativa, tentando entender de onde veio o golpe. É fato que essa indicação do Messias para o STF custou para o governo os bons 12 bilhões de reais liberados em emenda ali para o Senado. Esse dinheiro foi, mas o resultado esperado não voltou. É fato também que toda essa mobilização em relação à dosimetria e a articulação que o governo pensou ter feito de uma forma efetiva também foi, mas não voltou. E aí, nesse jogo de dar, mas não receber em troca, o governo sai extremamente enfraquecido, inclusive diante da opinião pública. Mas aí, Koba, a gente precisa analisar a palavra que resume tudo isso, que é a justiça. Foi feito justiça. Claro que, na minha opinião, seria muito mais justo que houvesse aí o pedido da anistia sendo minimamente contemplado e analisado, né? Não só aprovado, mas também debatido. O Congresso não teve nem a oportunidade de debater a questão da anistia como mesmo um projeto de lei ou como uma possibilidade, já que é um instrumento previsto pela Constituição Federal. Mas, não tendo isso, o mais próximo possível foi a dosimetria e agora esses vetos foram derrubados. É um senso de justiça que o brasileiro pode respirar. Tanto respirou justiça ontem, como também respira justiça hoje, e a expectativa é que siga respirando essa justiça, Koba, para ter um pouco mais de esperança, inclusive no pleito eleitoral desse ano. Já quero chamar também aqui a opinião do Bruno Musa conosco para falar a respeito da derrubada do veto, diminuição de pena. Daqui a pouco o Bruno Musa fala. Deixa eu chamar o Diego Tavares agora para puxar o fio, falar a respeito de mais essa derrota do governo Lula, Diego, porque o presidente vetou e o veto foi derrubado, ou seja, derrota, mais uma derrota no Congresso Nacional. Qual é a relação do presidente com esse Congresso, hein, Diego? Conta pra gente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Nelson Kobayashi, boa noite, Kriegner, Musa, Beraldo e todos que nos acompanham nessa noite aqui nos Pingos nos Is. É sempre muito bom fazer parte dessa bancada. Pois é, Koba, é uma não relação, né? O que aparenta é que o Planalto e o Congresso Nacional estão totalmente desconectados. Mas a derrota a respeito da derrubada do veto da dosimetria já era uma derrota, de certa forma, esperada. O próprio veto do presidente Lula já foi um ato mais simbólico do que prático. Já havia, desde o ano passado, um grande acordo pela aprovação do PL da dosimetria e esse acordo se concretizou hoje com a derrubada do veto. Agora, eu acredito que comemorar a derrubada do veto pode trazer uma certa frustração, num primeiro momento, a todos que acham que os presos do 8 de janeiro já vão para casa nesse instante também, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais envolvidos na suposta trama golpista. Isso porque ainda é necessário que o Supremo Tribunal Federal, especificamente o relator, ministro Alexandre de Moraes, dê aplicabilidade a essa lei depois que ela entre em vigor. A defesa dos condenados precisam entrar com pedidos para a aplicação da lei penal mais benéfica, do contrário, a situação permanece inalterada. E é sempre bom lembrar, a despeito da possibilidade de que Alexandre de Moraes faça uso de juízes auxiliares
para prolatar as suas decisões, para decidir todos os pedidos de redução de pena que agora vão lotar o seu gabinete. Isso costuma demorar muito tempo. Não raras vezes o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, promove aqueles multirões. Em 2025, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte de pequena quantidade de maconha, teve um multirão do CNJ para tirar da cadeia aqueles usuários que estavam lá presos em razão daquela situação. A mesma coisa deve se repetir agora. Então pode levar um bom tempo até que essas pessoas, os presos do 8 de janeiro, consigam a redução da sua pena no campo prático. Já temos conosco agora sim o Bruno Musa, que vai comentar também essa derrubada do veto, a dosimetria, uma lei aprovada agora, né, pela derrubada do veto, que vai beneficiar a muitos presos, condenados e a muitos outros que ainda respondem pelos atos de 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bruno Musa, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Koba, grande prazer estar contigo, todos os meus amigos de bancada e todos que nos ouvem no Brasil. Pois é, 2 dias seguidos de uma derrota, uma ontem e outra hoje, importantíssima para o governo Lula e para aqueles que defendemos o rito e o processo legal no Brasil. Tentando deixar de lado, e deveríamos todos deixar de lado, o conceito ideológico, mas sem nos restringirmos a seguir o que manda a Constituição como um todo e entrarmos num debate onde o dedo deve ir diretamente na ferida e nas mudanças institucionais que o Brasil tanto carece. Mudanças estas em que os perfis dos políticos e dos burocratas de cada uma dessas instituições não param de se intrometer, muitas vezes, nos outros poderes. E isso acaba distorcendo o tal processo democrático. Então, isso pode trazer uma força maior para um Senado que vinha, muitas vezes, sendo acusado de ser omisso, permitindo intervenções importantíssimas no STF em seu poder, no poder legislativo, inclusive mudando regras, como aconteceu há pouco, quando o ministro Gilmar Mendes alterou a regra do impeachment, não para uma aprovação simples pelo Senado, de maioria simples, mas sim para 2/3, e tentando dizer que não mais poderia ser pedido impeachment por qualquer pessoa, mas sim apenas pelo PGR, que ele acabou voltando atrás disso. Ou seja, o que eu quero dizer é intromissões de poderes nos outros, isso não caracteriza uma democracia de verdade. E hoje, para aqueles que defendemos o processo legal, a individualização de conduta, enfim, o direito ao contraditório, que é tanto que eu tanto aprendo aqui diariamente na parte jurídica, que não é meu campo, mas que é óbvio dentro de um conceito jurídico e que no Brasil não foi respeitado ao longo desse processo. Então, um dia a ser comemorado para essas reduções dessas penas. Mas o debate mais profundo ainda é, para mim, o campo da anistia. Mas não devemos deixar de comemorar cada passo importante na busca pela normalidade nesse país. Henrique Kriegner, vou voltar contigo agora, porque no resultado final a gente vê a oposição comemorando, né? E a base governista claramente lamentando não só a derrota de hoje, mas como a de ontem mesmo. E aí eu quero entender como é que ficam os personagens principais dessa história. Muito se fala sobre a relação entre Davi Alcolumbre, presidente do Senado e presidente do Congresso, com o presidente da República. O que estaria por vir agora diante dessa relação que pode ter se tornado uma relação estremecida ou rompida entre o presidente do Legislativo e o presidente do Executivo? Como é que você projeta agora os próximos passos, as próximas semanas, esse ano eleitoral, nessa relação entre os poderes com essas duras derrotas para o governo? Muita coisa mudou, viu, Koba? Porque aquilo que parecia uma relação harmoniosa e muito de um cuidado específico aí em relação ao governo federal e presidente Lula e Davi Alcolumbre agora está bem estremecido, ao ponto de alguns do círculo interno ali do presidente Lula já aventarem a possibilidade de demissões acontecendo dentro do governo federal de pessoas que ocupam cargos de confiança ligados a Davi Alcolumbre. Primeiro que isso já levanta uma suspeita, né? Por que é que o presidente do Senado tem a influência ou o poder de ficar nomeando cargos dentro do governo federal? Parece óbvio, né? Alguém pode estar ouvindo e dizer assim, não, mas é assim que funciona, mas não é assim que deveria funcionar. Os cargos no governo federal, eles deveriam levar primordialmente, principalmente, a questão do mérito, da capacitação, do quanto que a pessoa tem competência para desempenhar aquele papel e não a questão do famoso QI, né? Quem indica, quem é a pessoa que está
ali cacifando a sua posição. Mas já se aventa a possibilidade de demissão de pessoas que sejam ligadas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Também se aventa a possibilidade de ter havido um grande acordo aí para poder renegociar a questão da reeleição de Davi Alcolumbre ao Senado. O que, na minha opinião, Koba, é um pouco difícil, porque nós estamos diante de um cenário em que as candidaturas para este ano, para a cadeira de senador do campo da direita, do campo conservador, estão muito competitivas. Quase que todos os grandes estados do Brasil têm algum nome da direita conservadora que já está com metade ali dos votos, talvez ganhos necessários para poder conquistar a cadeira. Claro que nenhuma eleição está definida, tem muita coisa para acontecer, mas nós temos alguns nomes saindo muito à frente. E a maior parte desses nomes que têm uma popularidade maior pertencem ao campo da direita conservadora. Ou seja, não vão estar ao lado de Davi Alcolumbre. Se estiverem e falarem isso na campanha eleitoral, vão ter uma perda muito significativa de apoio e de votos, porque não podemos esquecer, na questão da nomeação de Messias, não foi somente uma articulação interna. Eu acho que muita gente tem desvalorizado o que houve na articulação externa. A pressão popular, segundo muitos, inclusive parlamentares, a pressão popular para rejeição de Messias como STF, como próximo ministro do STF, foi equiparável à pressão popular que os parlamentares sofriam no processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Ou seja, muita mobilização da sociedade, muito engajamento nas redes sociais e inclusive de uma camada mais jovem da população. Agora sim conosco, Cristiano Beraldo, chegando também para comentar a derrubada do veto e o PL da dosimetria que vai passar a valer, inclusive para o ex-presidente Jair Bolsonaro, diminuição de pena, não vai poder mais somar a pena de crimes da mesma natureza, como abolição violenta do Estado Democrático, como o de golpe do Estado, e as pessoas já projetam aí uma progressão de regime para o ex-presidente Jair Bolsonaro em cerca de 2-3 anos, a partir da data em que foi preso. Cristiano Beraldo chegando, boa noite. Bem-vindo, Beraldo. Boa noite, Kobayashi, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Pois é, Koba, olha que interessante, né? A gente vinha reclamando tanto do Senado Federal, do cenário político, a falta de eco das vozes das ruas junto aos parlamentares, que são os representantes do povo. E nesses últimos 2 dias nós tivemos aí 2 eventos extremamente importantes que servem para nos dar, talvez reforçar um pouco o nosso tênue fio de esperança num Brasil melhor. Mas é óbvio que a gente não pode se empolgar, né? A gente não pode imaginar que essa decisão, a de hoje, somada à decisão de ontem, sobre a indicação de Messias, que isso demonstre um novo Brasil, que isso demonstre um novo Senado, que aqueles senadores, especialmente, que resistiam a qualquer pressão para colocar em discussão o impeachment de ministro do Supremo, que eles hoje sejam pessoas diferentes, que tenham mudado. Isso não aconteceu. Isso, obviamente, o que a gente está assistindo tem o peso de muita negociação política, a máquina política operando com uma força, né, uma truculência que ela costuma ter. Então, nesse jogo, interesses importantes não foram atendidos, não necessariamente esses interesses são republicanos, mas, no fim, o resultado é bom para o Brasil. Por que eu digo que é bom para o Brasil? Primeiro, porque a indicação feita pelo presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, que foi a sua 14ª indicação ao Supremo Tribunal Federal, ela não preenchia os requisitos constitucionais. Esse é o primeiro ponto. Em relação à derrubada do veto presidencial à redução de pena daqueles envolvidos no 8 de janeiro, isso traz um mínimo de conforto para centenas de pessoas que foram levadas por um tsunami absolutamente distante daquilo que os olhos de todos viram e assistiram e que a lei manda. Nós não podemos ter um país em que a aplicação da lei se dá de forma tão distinta entre baderneiros, arruaceiros, que obviamente não tinham a menor condição de tomar para si o poder, e às vezes nós lemos as notícias, né?
A mais recente que me chamou a atenção foi um sujeito pego com, salvo engano, 250 quilos de cocaína, que o juiz resolveu não aceitar a denúncia contra ele. Então, esse dia de hoje, eu acho que marca o reequilíbrio dessa força do Estado contra essas pessoas, a vasta maioria delas, sem absolutamente nenhum traquejo, nenhum perfil para ser tratado como alguém que se associou para um golpe violento ao Estado brasileiro. Deixa eu chamar novamente o Diego Tavares, Diego, porque com agora a derrubada do veto ao PL da dosimetria, a gente tem novamente aqueles condenados, os presos pelo 8 de janeiro, voltando à pauta, né? Muitos deles que já estão presos desde 2023, desde o começo de 2023, agora certamente já poderão pleitear e progressão de regime, cumprimento de pena, enfim, cada um com a sua realidade, né, processual, enfim. Como que isso pode repercutir nessas eleições de 2026? Kobayashi, isso reaquece todo o debate sobre o enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, ao protagonismo do Supremo Tribunal Federal. De certa forma, não é só uma derrota para o governo Lula, que teve o seu veto derrubado. É também uma derrota para o próprio Supremo, que ganhou muito protagonismo durante o julgamento da trama golpista e de todo esse contexto que foi chamado de ataque à democracia brasileira. Então, quando os presos começam a ir para casa, claro que isso traz um símbolo muito forte e que deve sim ser utilizado pela campanha de Flávio Bolsonaro, deve ser utilizado pela campanha de Romeu Zema, que especialmente nas últimas semanas tem conseguido antagonizar muito com o Supremo Tribunal Federal, também para a campanha de Caiado, até talvez para a campanha de Renan Santos, que em algumas oportunidades falou sobre o seu posicionamento a respeito do 8 de janeiro, defendendo a dosimetria. Então, certamente vai render capital eleitoral para aqueles que encontrarem na narrativa dos presos deixando a penitenciária mais um defeito, mais um problema na estrutura do Supremo Tribunal Federal. Enfim, vai reaquecer o debate sobre os valores da democracia. Mas isso também pode trazer para a base do governo também uma narrativa que inclusive já estão mobilizados no sentido de tratar o Congresso como uma espécie de inimigo da sociedade. A derrubada desse veto, aliado também à rejeição do nome de Jorge Messias, que aconteceu no dia de ontem no Senado Federal, certamente vai dar munição também para, nesse contexto de polarização, que tanto lulistas quanto bolsonaristas retomem toda a questão da rigidez da democracia brasileira. Certamente vai ter resultado eleitoral, talvez mais para a oposição do que para a situação, mas certamente será tema das eleições também a questão da soltura dos presos do 8 de janeiro. E você, Bruno Musa, sobre isso? Você acredita nesse peso, na relevância do tema da soltura dos presos do 8 de janeiro? Isso favorece a quem? Porque se eles ainda estivessem, maior parte deles, presos, encarcerados durante as eleições, talvez o argumento da injustiça pudesse alcançar mais pessoas, né? Engajar mais gente. Mas se eles já estão soltos, talvez isso não seja um argumento enfraquecido para as eleições de outubro? Veja, Koba, primeiro de tudo nós estamos falando de vidas, de pessoas que foram tiradas de suas famílias de uma maneira onde a Constituição ela foi reescrita e muito do que deveria ser, digamos, técnico, deixou de ser. Consequentemente, quanto antes isso for corrigido, melhor, independente de eleições. Estamos falando de vidas humanas, pessoas que foram retiradas do convívio da sua família, foram retirados os seus direitos mínimos à liberdade de ir e vir por algo que, como o Beraldo muito bem falou, não tinha nenhuma possibilidade de arrogar o poder para si. O que fariam com o Estado em suas próprias mãos? Como fariam aquilo? Não vamos voltar nessa discussão, mas me parece já bastante óbvio. Consequentemente, eu não faço esse link com as eleições, olhando de forma isolada. Mas talvez, olhando como sob o ponto de vista que você perguntou, eu acho que isso tem duas maneiras. Você poderia achar que talvez não estaria mais quente essa conversa lá nas eleições. Por outro lado, a gente tem todo o histórico do que foi feito e não é de agora. Talvez nos últimos 6, 7 anos, em que vários limites constitucionais foram feridos e ultrapassados sem a menor preocupação com o rigor da lei. Portanto, o que eu vejo aqui, Koba, é um argumento que, independente das eleições,
já há inúmeros instrumentos para sacramentar que o Brasil não vem respeitando a sua própria Constituição. Acho que já passou em muito do limite de termos todas essas bases probatórias para entrarmos nessa discussão. O Kriegner, eu quero falar com você também a respeito disso, porque o assunto da derrubada do veto do PL da dosimetria, ele atinge grande parte da sociedade, se não a maioria, que enxergava como injustas as condenações. A pena de mais de 14, 15, 16, 17 anos para as pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro. Mesmo aqueles que entendem a prática de crimes contra o patrimônio, enfim, mas que não enxergavam uma certa proporcionalidade entre as condutas e as penalidades. Isso, inclusive, repercutiu no próprio Congresso, muito antes dessa discussão de governo forte ou governo fraco no parlamento, quando partidos de centro aderiram à ideia de dosimetria, né? A gente se lembra lá da reunião do Michel Temer com Aécio Neves, Paulinho da Força, ou seja, aparentemente só a esquerda era contra a dosimetria. Você acredita que já era esperado que houvesse a derrubada do veto, mesmo independente da situação, da relação do governo com o Congresso ou não? Koba, eu sempre falei que é só as pessoas que são muito infladas por paixões políticas, pessoas que têm a sua militância acima da razão, pessoas que estavam fora completamente da parte racional, jurídica, legal e passaram para a parte emocional, só essas pessoas eram contrárias à dosimetria. Porque você ser a favor de que uma pessoa que tenha pichado uma estátua receba 14 anos de prisão, ou uma pessoa que financiou, deu R$500 para um frete de um ônibus, seja condenado a 17 anos de prisão ou outras penas também absurdas, pessoas que estavam ali no ensejo, no contexto da Praça dos Três Poderes, mas que nem mesmo adentraram aos prédios públicos. Essas também. É claro, tiveram pessoas que cometeram crimes de depredação, cometeram crimes de violação do patrimônio público e esse crime precisa ser punido no rigor da lei. E o que diz a lei? De 6 meses a 1 ano e a indenização. Não 14 anos, não 17 anos. Essas pessoas foram tomadas aí naquilo que foi o fio imaginário construído pelo Judiciário, pelo STF, né, pela primeira turma naquele caso, dizendo que a evidência A com a evidência B era conectado por um fio e esse fio não precisava ser comprovado. É por isso que quando você tem, por exemplo, a denúncia que foi feita pelo PGR, foi justamente uma denúncia que teve ali quase mais de 10 páginas só de introdução, para poder dizer, o título era interessante, né, que dizia uma introdução necessária. Necessária para quem? Numa denúncia, o que é necessário é conhecer as evidências, é conhecer as provas, é conhecer quais foram os crimes cometidos. Não precisa ter um preâmbulo ali em que você constrói um caso para dizer que a evidência, ela se encaixa daquela outra maneira. Se a evidência, ela é de fato evidente que um crime foi cometido, então ela precisa ser autoexplicativa. Não precisa de 12 páginas, 15 páginas de uma introdução necessária. Então, quem não estava inflado por essas paixões políticas, essas pessoas tiveram a cabeça no lugar e dizer, aqui passamos do ponto. E quando passamos do ponto, e você conhece muito bem a questão da lei e como funciona a parte do judiciário no Brasil, o problema não é só quando se passa do ponto uma vez, é que aquilo abre um precedente para que seja sempre assim. E amanhã, quem é que vai ser colocado no ensejo aí de uma denúncia de golpe de Estado? Será que alguém que vier até a Paulista? Será que alguém que fizer uma postagem? Será que alguém que gravar um vídeo vai ser classificado também como um golpista e vai ter penas abusivas? Esse é o risco jurídico que a nação fica quando você tem aqueles nomes do STF decidindo que pichar uma estátua é equivalente a um golpe de Estado. Agora são 18 horas e 24 minutos, a gente vai para aquele rápido intervalo comercial. Para você que está na nossa rede de rádios, a gente já volta. Por aqui a gente segue agora com a opinião também do Cristiano Beraldo. Beraldo, você acredita que pesaram muito a mão em relação a esses condenados do 8 de janeiro? A defesa da democracia, os atos solenes para comemorar a manutenção da democracia, para repudiar os atos do 8 de janeiro, talvez não abriram margem para esse tipo de PL agora, de readequação das penas, que no final das contas vira uma derrota para o governo?
Caniato, desculpa, Coba. Um abraço pro Daniel Caniato, que hoje está de folga. Pois é. Então, o que acontece é que desde o início, desde que tivemos aquele evento, tudo foi muito estranho, e foi estranho no sentido de querer transformar aquele dia 8 de janeiro num grande acontecimento a favor do governo que se iniciava. Porque é importante a gente lembrar fatos concretos, coisas que são a prova de qualquer questionamento. Quer dizer, houve eleição, a eleição transcorreu, o candidato opositor ao presidente que estava no cargo venceu, esse vencedor do pleito presidencial tomou posse, os primeiros ministros, o ministro da Defesa do novo governo foi nomeado ainda anteriormente à posse do presidente da República. Estava tudo transcorrendo. Havia, claro, um clima ruim no país, porque metade, digamos assim, do país estava insatisfeita. Mas, institucionalmente, salvo aquelas paralisações nas rodovias que encheram a paciência de muita gente, mas, em geral, tudo aconteceu e estava tudo certo. Naquele dia 8 de janeiro, havia já todos os indicativos de que uma arruaça, uma baderna aconteceria na Praça dos Três Poderes. Normalmente, quando esse aviso é feito, você tem o próprio governo tomando as medidas necessárias para que haja ali um reforço de policiamento, porque a gente não pode esquecer, o Palácio do Planalto, ele está ali servindo de sede do Poder Executivo, o presidente da República está ali. Então não é dizer, não, mas era responsabilidade da polícia do DF, não. Para proteger aquele espaço do presidente da República, você tem inúmeros instrumentos para fazê-lo. O próprio Poder Executivo tem, nada foi feito. E as próprias imagens, elas não são imagens que chocaram mais do que outros eventos, imagens de outros eventos, de manifestações da esquerda brasileira, especialmente no governo Michel Temer, em que manifestantes tocaram fogo na esplanada dos ministérios. Então a gente já viu muita coisa bizarra acontecer na Praça dos Três Poderes. Só que aí, nesse caso, criou-se essa história, quer dizer, colocaram fermento na história para os golpistas que iam acabar com a democracia brasileira. Pô, desculpa, acabar como exatamente? Porque entraram e ocuparam o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ficou 2 anos funcionando de forma remota, tudo digitalizado, 100%. Os ministros não precisam ir mais à corte para proferir uma decisão. Como não houve nenhuma interrupção, não houve nenhum problema. Então, tudo isso, Coba, foi sendo usado de uma forma absolutamente política. E o que é grave dessa história? É que a narrativa política foi incorporada ao judiciário. E os julgamentos, eles serviram justamente para endossar essa narrativa de uma grande crise, que aquelas pessoas iam tomar o poder, etc. E por que isso foi uma narrativa? Porque a gente nunca assistiu antes na história do Brasil, pelo menos não que eu conheça, você, advogado, talvez você conheça mais isso, Coba, um julgamento que se inicia com o relator exibindo um vídeo. Olha, vamos lembrar aqui da gravidade daquele... Que é isso? Que história é essa? Processo e julga nos autos. Se não estiver nos autos, esqueça. Não tem, só vou mostrar um filminho. Vamos colocar aqui o gladiador, para todo mundo entender que as pessoas estavam ali com o espírito do gladiador. Então, o Coba, realmente, assim, a coisa ficou tão forçada que se precisou de um instrumento. E esse instrumento foi usado agora, que não é o instrumento ideal, né? Nesse caso, era um caso para anistia, de fato. Só que agora, a aprovação da dosimetria depois da derrubada do veto, num ano eleitoral, há 5 meses do pleito eleitoral, no momento em que o presidente da República está frágil eleitoralmente e politicamente, isso sim deixa uma marca no projeto da esquerda brasileira para as eleições de 2026. Agora são 6h30 da tarde, 18 horas e 30 minutos, nós estamos de volta. Para você que estava no nosso intervalo, estamos aqui comentando a repercussão a respeito da derrubada do veto do PL da dosimetria, que agora beneficiará
há muitos condenados, muitos réus, muitos investigados pelos atos do 8 de janeiro, inclusive ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderá ter uma progressão de regime para regime semiaberto e cerca de 2-3 anos da data em que começou a cumprir ali a sua prisão. Isso significa que em 2027, provavelmente o ex-presidente já tenha condições de se ver livre da prisão. Lembrando que neste momento em específico ele está em prisão domiciliar por 90 dias em razão do seu estado de saúde. Deixa eu chamar aqui agora mais uma vez o Diego Tavares para comentar a respeito disso também, da situação envolvendo os presos pelo 8 de janeiro, a redução das penas, o impacto que isso pode gerar ou não nas eleições e nas relações políticas envolvendo esses personagens todos. Aqueles que foram entusiastas, aqueles que tiveram a ideia, idealizaram, os parlamentares ali de centro, né, de oposição, base governista. Diz aí, puxa o fio, Diego Tavares. Olha, Kobayashi, como eu disse no meu comentário anterior, certamente os dois lados vão adaptar a sua narrativa para enfrentar a derrubada desse veto. Não é novidade que o governo Lula fez disso um verdadeiro símbolo, como você relembrou muito bem, sempre no 8 de janeiro fazem um evento em Brasília para celebrar os valores da democracia, como se fosse uma espécie de vitória, de nova independência do Brasil, tentando trazer ali uma data como um símbolo e, claro, olhando para o capital político que essa data pode trazer. Mas a grande realidade é que quem tem se mostrado o grande articulador de toda e qualquer pauta que tramita pelo parlamento, quem tem dado o tom daquilo que de como vai fluir a dinâmica da nossa república, são os parlamentares desse grande bloco chamado Centrão. Quem não senta para negociar com o Centrão, quem não vai para a mesa com o Centrão e faz as concessões que o Centrão pede, acaba, enfim, enfrentando as derrotas, como nós observamos nos últimos 2 dias em relação ao governo Lula. Foi o Centrão que articulou a rejeição, a histórica rejeição de Jorge Messias, assim como foi o Centrão que articulou todo o timing, tanto de aprovação quanto de derrubada do veto a respeito do PL da dosimetria. Então, nos bastidores, nós sabemos muito bem a quem se deve o crédito desse fluxo, desse projeto de lei, que tramitou muito rápido, inclusive em relação a outros projetos de lei que nós acompanhamos no Congresso Nacional. O fato é que, ao que parece, o governo Lula não tem o controle, não tem qualquer relação com o Congresso Nacional, como nós dissemos aqui na abertura dessa edição dos Pingos nos Is, e a oposição também tem as suas dificuldades para fazer essa aproximação, e com isso o Centrão, nada de braçada, consegue ter, como eu disse no início desse comentário, o controle da dinâmica da República, e mostra também com isso que pretende ter um alto grau de influência nas eleições de 2026. Eu disse hoje, na análise que eu publicarei logo após aqui os Pingos nos Is a respeito da rejeição de Jorge Messias, que essa rejeição é um recado direto do Centrão, por exemplo, de que ele não crê na reeleição do presidente Lula, de que não aposta mais as suas fichas em uma continuidade desse governo. Afinal de contas, esse governo, caso reconduzido, teria mais 3 indicações ao Supremo Tribunal Federal. Imagina só o Brasil passar por mais 3 traumas, como passou ontem com a rejeição de Jorge Messias, traumas institucionais, evidentemente, porque essas questões se conectam muito pouco com os problemas reais das pessoas. Mas o fato é que foi uma espécie de recado desse bloco. Esse bloco não está mais ligado à base governista, não tem mais intenção de politicamente auxiliar a base do governo Lula. Isso que o Kriegner lembrou muito bem também no comentário dele. Foram despejadas concessões para esses parlamentares no período que antecedeu a votação. Então, em relação aos players do tabuleiro, fica dessa forma. O Centrão com grande protagonismo, a base governista muito machucada e a oposição colhendo os frutos dessa relação ruim entre Centrão e governo.